tô tão feliz de estar aqui hoje. Nosso primeiro episódio da segunda temporada e eu tenho nada mais, nada menos do que Vanessa Sevenello. Eu conheço a Vanessa já há muitos anos, não quero nem falar a quantidade, para ninguém conseguir fazer conta, porque são muitos. E estou muito honrada por ela ter aceitado o meu convite de vir contar os sonhos dela pra gente, porque nessa temporada a gente vai falar muito de sonho. Van, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha linda. Aliás, a honra é toda minha. Realmente, eu estou fazendo uma conta aqui, são mais de 25 anos. Eu conheci a Camila no começo da carreira. Aliás, a Camila foi uma das primeiras pessoas, acho que a primeira pessoa do meu time, quando a gente trabalhava em compras, contas a pagar, coisa era meio junto ali, na Dupont. E a honra é toda minha de te ver aqui. Assim, eu conheci uma menina muito tímida, muito quietinha, e que agora já desbravou o mundo, tem histórias e histórias de superação, de reinvenção, porque eu acho que a gente é isso mesmo, a gente é reinvenção, o mundo não para de mudar numa velocidade maluca, então a gente precisa estar nesse ritmo. Sim. E eu te vendo aqui, vendo essa mulher linda que você... Sou mesmo. E é mesmo, e não que se transformou, sempre foi, mas eu tinha aquela imagem ainda da Camila no começo, estagiária, né, a gente aprendendo tudo, então... Puxa, que honra poder estar aqui. Imagina, a honra é minha. E hoje não vamos falar de mim, vamos falar de você. Van, conta pra gente um pouquinho quem é a Vanessa hoje. Olha, a Vanessa hoje é bem diferente da Vanessa daquele tempo. Porque hoje a Vanessa, também 20 e poucos anos depois, hoje a Vanessa, ela entende quem ela é, como identidade, como mulher, como cidadã, como filha, né, como irmã, como prima, como amiga, como empresária. Hoje eu me entendo, em todos esses papéis, eu entendo a importância que a gente exerce com o nosso protagonismo. Quando eu digo protagonismo, não é sempre liderando ou puxando ações ou nada disso. Protagonismo é a gente se posicionar da maneira que aquela situação precisa da gente. Então, puxa, se eu estou nesse grupo de amigos, o que eles precisam de mim? Da minha família, o que precisam de mim. Então, quem é a Vanessa hoje? A Vanessa hoje tem bastante clareza, embora eu acho que eu tenha muita clareza, eu acho que ainda tem muito para ser aprendido, mas eu hoje tenho muita clareza de todos os meus papéis, inclusive em Deus, que eu acho que para mim foi um resgate muito importante, sempre acreditei muito em Deus e tal, mas depois eu vou contar ao longo do nosso papo como foi importante ir para Israel e resgatar essa parte espiritual. É verdade, eu acompanhei. E foi maravilhoso, sabe, Camila? Para mim foi um divisor de águas. Então eu entendo hoje que eu preciso ter esses papéis, senão a roda da vida ela não anda bem. É isso mesmo, Van. E aí, falando de sonhos, né? Quais foram os sonhos da Vanessa criança? Se concretizaram? Não se concretizaram? Não se concretizou porque realmente não era um sonho? Ou era um sonho e se concretizou? Conta pra gente um pouquinho dos sonhos de Vanessa. Você está vivendo um sonho ou não? Você sabe que eu acho que isso é tão bacana, Camila. E agora, numa porção mais empresária, eu consigo entender a importância que isso tem. Quando a gente fala num sonho, num propósito para a marca, então eu trabalho a parte de marketing estratégico para as marcas. É visível a marca que tem um propósito, que tem um sonho, porque é isso que constrói uma cultura forte, é isso que constrói uma marca forte. Então, quando eu trago para minha vida e falo de sonhos, hoje eu estou vivendo coisas que eu sonhei lá atrás. Ai, que delícia, amo. E o que é maravilhoso, principalmente porque chegam em alguns pontos que a gente pensa assim, isso não é para mim, isso não é possível. Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre trabalhei muito, e eu gosto de trabalhar e estudar, eu sempre gostei muito. E lá atrás, quando eu era estagiária também, comecei na Dupont como estagiária, eu sempre pensava assim, puxa, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, eu quero viajar ao mundo, depois eu quero ter minha empresa. Isso tudo foi muito sonhado, né? A minha jornada ela foi muito sonhada. E eu percebi, sabe, que eu vivia alguns dias sem lembrar disso. E quando eu não lembrava, as épocas que a gente não lembra porque a rotina tá engolindo, porque a vida realmente... O dia a dia, né? O dia a dia vai consumindo a gente.
Existe um negócio chamado rotina, que se você não cuidar dela, ela vai acabar com os teus sonhos. Então, quando eu começo o meu dia pensando no meu sonho, o que eu quero fazer, o que eu tenho de proposta para um cliente, ou o que aquele cliente vai fazer de diferente para o mundo, ou puxa, hoje eu vou conversar com a Camila, o que eu posso contribuir para essa audiência que está aqui. Então, quando eu penso no meu sonho e vejo que ele depende de outros sonhos, isso me dá muita felicidade, muita tranquilidade. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu sonhava assim em ter a minha empresa. Eu tive uma vez, acabei voltando para o mundo corporativo, mas fato é que depois de 26, quase 27 anos, eu abri minha empresa e falei, agora ela vai dar certo, ela vai fazer isso, vai ser para isso, aquilo. Então assim, ter um propósito hoje dentro da minha missão, da minha empresa, acaba sendo a minha missão, acaba sendo o meu sonho. Sim. Então a coisa se mistura bastante. Mas o meu sonho de vida era esse, viajar o mundo, aprender muito. No começo da minha carreira, nem era trabalhar no marketing. Eu trabalhava em compras, lembra? Trabalhei em contratos, trabalhei em contas a pagar. Então era uma área muito burocrática. Então eu sonhava em ser assim, puxa, eu vou seguir na área financeira, eu sempre tive muita facilidade com matemática. E o sonho vai mudando, porque quando eu trabalhei ali, eu falei, puxa, não é isso que eu quero. Porque só a gente fazendo tá ali no nosso dia a dia pra gente saber se a gente realmente nasceu para aquilo ou não, né? Exato, e mais, hoje, o que eu acho muito bacana, principalmente com o mundo digital, que na época não tinha nada disso, tá? Então, não é que eu ia ligar do celular. Eu fazia datilografava a guia, eu ficava lá o dia inteiro datilografando no começo. Isso, eu conferia borderôs pra gente aprovar o pagamento, né? Então, o que era muito legal é que a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha. Aí tinham os primeiros computadores, mas não era assim, cada um, puxa, eu vou seguir na área financeira, eu sempre tive muita facilidade com matemática. E o sonho vai mudando, porque quando eu trabalhei ali, eu falei, puxa, não é isso que eu quero. Porque só a gente fazendo tá ali no nosso dia a dia pra gente saber se a gente realmente nasceu para aquilo ou não, né? Exato, e mais, hoje, o que eu acho muito bacana, principalmente com o mundo digital, que na época não tinha nada disso, tá? Então, não é que eu ia ligar do celular. Eu fazia datilografava a guia, eu ficava lá o dia inteiro datilografando no começo. Isso, eu conferia borderôs. Pra gente aprovar o pagamento, né? Então, o que era muito legal é que a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha. Aí tinham os primeiros computadores, mas não era assim, cada um tinha o seu computador na empresa. A gente não tinha em casa computador, nem pensar. Então era uma época completamente analógica. Aliás, acho que a gente é o último resquício aí de gerações analógicas, né? Então naquela época pensar em mudar dava, mas dava um trabalho. Né? Não era. Hoje não, hoje eu decidi que eu não quero mais isso, dá para fazer aquilo, então o mundo digital nos facilita e com isso diminui um pouco o tamanho do mundo que a gente vive. Então é muito mais fácil você pegar um avião e ir para os Estados Unidos. Quando eu fui para o Canadá, eu lembro que foi a primeira viagem internacional que eu fiz, eu levei um mapa impresso e eu ia ticando as estações de metrô para eu não me perder. Então, maravilhoso. E tinha fila para usar a internet na escola, que você só podia usar 15 minutos ou meia hora, não me lembro. Você mandava uma mensagem para a mãe para dizer que estava tudo bem, porque o telefone era uma fortuna para falar. É isso mesmo. Então assim, eu acho que é sempre muito legal, eu gosto de trazer o contexto, sabe, Camila? Porque parece que quando a gente fala de mudar hoje, é muito fácil, muito rápido. Na época não era. Então quando eu me vi ali, num trabalho muito burocrático, eu falei, não quero. Eu gosto de coisa mais criativa, eu gosto de coisas mais do mundo, mas eu não sabia que eu era aquela. Como é que a gente sabe? Vivenciando aquilo. Aí eu fui negociar o primeiro contrato de agências na Dupont. Eu me apaixonei por aquele universo do marketing. Eu me apaixonei por aquilo, me apaixonei pelos modelos de negócios, que eu não sabia bem explicar o que era. Porque hoje a gente tem mais clareza sobre marketing, na época a gente não tinha. O que faz o marketing? A gente não sabia. Aliás, hoje eu ainda... Porque você fala muito de marketing digital, mas eu acho que quase ninguém sabe responder o fundo o que é o marketing. Vai falar, propaganda, é colocar os meus folders no Instagram, é fazer isso. É fazer umas postagens bonitas. Meu sobrinho faz, não precisa de você não. Ao contrário. Eu mesmo faço, né? Isso. Eu empresária fácil. Tudo. Agora, na fase de empresária, até tudo bem, é perdoável. Mas marketing, atrás de um troço chamado marketing, que na real é mercado, assim,
Existe muita coisa. Existe cultura da organização, existe, quando a gente fala da marca, não é aquele logo bonitão só, né? E aí as peças. Então, tem a cultura da organização, tem a estratégia da empresa. Aí, o que tem a ver isso tudo? Tem, porque é essa máquina toda que puxa um negócio chamado vendas, resultado, posicionamento. Então, marketing é sobre estratégia de negócio. Então, a empresa que pensa que marketing ainda é sobre vamos fazer um folheto, ou vamos colocar no Instagram, e ainda tem, infelizmente ainda tem, são modelos que tendem a ficar para trás. Esse mundo digital está muito rápido, muito alucinado. As inteligências artificiais estão aí para mostrar as trends que estão acontecendo aí, pode ver, são milhões e milhões de pessoas engajadas. Muito rápido, né? Muito rápido. Tipo, se você deixar para postar na outra semana, já saiu, já tem outra, já perdeu. Mas enfim, ou como vem acontecendo com alguns modelos digitais de inteligência artificial que vem disruptando mercados e vem quebrando algumas sequências de ações. A gente viu nessa semana que a Shopify, por exemplo, agora são assim os modelos de contratação, Cami. Você está demandando a contratação de uma pessoa. Então, puxa, mas essa pessoa agora ela precisa... você precisa mesmo da pessoa ou uma inteligência artificial pode atender? É isso. Se uma inteligência artificial pode atender, então você é encaminhada lá para o TI. Se você realmente precisa da pessoa, então você vai para o RH. Por que eu estou trazendo isso? Mas a Shopify é uma empresa que tem mais tecnologia, tem uma mentalidade já desenvolvida para isso. Mas não. Olha o modelo de negócio dela. É um modelo que atende e-commerce, né, para varejo, enfim. O varejo está cada dia mais competitivo, as margens mais apertadas. Quem ganha o jogo do varejo? Quem está mais em dia com a sua equação de custos e resultados bem feita. Então, onde está a lógica disso? Não é uma trend, uma foto bonita, é uma mudança de modelo mental. Não estou contando aqui que a gente era analógica. Quando a coisa toda começou a ficar digital, quando a gente viu os primeiros computadores chegarem, a gente viu isso. Vimos. Eu estou dizendo que eu usava mapa impresso, assim, papel, a gente comprava. Hoje você está no Google Maps, ele te leva. Então, naquela época, quando eu descobri o que era marketing, eu me apaixonei, principalmente pela área de comunicação. E ali eu falei, puxa, eu quero trabalhar com isso. E aí a minha carreira começou. Aí você falou de sonhos. Puxa, aí eu despertei um sonho em trabalhar na área de marketing. Como é que eu vou fazer? Bom, entrei num programa de training na Saint-Gobain e comecei. E amei marketing, modelos de negócio mesmo, B2B, muito estruturados. Vamos falar um pouquinho que é B2B, porque o público não vai entender o que é, se você pudesse. Desculpa, pessoal, eu vou atropelando, né? B2B é um negócio que vende para outro negócio. Então, por exemplo, eu trabalhava em indústrias que são de material de construção bruta, pesada. Então, esses materiais são vendidos para revendas ou para outras indústrias antes de chegar na loja para você comprar. Consumidor final. Do consumidor final. Isso mesmo. Então, eu me deparei com modelos de negócio que eu jamais pensava que existiam, né? Então, assim, a indústria que vende para a indústria, enfim. E quando eu me vi ali, esse era o meu grande sonho. Puxa, eu tinha realizado, entrei como trainee, mas mal eu sabia que tinha uma jornada imensa pela frente. Então, depois que você entra como trainee, aquela jornada de carreira, que era o que a gente conhecia também. Aqui eu tô falando em 2010, talvez. Não, antes, desculpa. Aqui eu tô falando em 2002, 2003. Então, o nosso sonho de carreira era isso. Era isso. Quero ser coordenadora, quero virar gerente, quero ser diretora. Enfim. E nos modelos B2B, que são os modelos de indústria para indústria, essa velocidade ela é bem mais baixa. Bem lenta. Bem lenta, pronto. Sim, são modelos mais engessados, mas conforme os degraus que você vai atingindo, eles te dão uma responsabilidade imensa. Então, você ser gerente de marketing num modelo B2B, você é quase a sócia da empresa. Sendo bem direta, porque você acaba cuidando de outras operações que não tem nada a ver. Já numa parte de consumo, não. Você acaba cuidando mais de comunicação, claro, de outros processos também, mas é mais comunicação e agências. No B2B, não. Você responde pelo modelo de negócio. Você vai lá, você sugere, você faz acontecer, você mexe na operação, você mexe na logística, não é? Você faz a coisa acontecer num grau. Quando você vira head, então, você vira, brinquei, né, que você vira quase sócia, porque é exatamente isso que acontece. Então, mal eu sabia que tinha
todo esse caminho pela frente. Então, o que eu acho muito interessante dos sonhos é que quando a gente começa com um sonho, e eu acho essa reflexão é muito bacana, sabe, que esses dias eu até postei assim, quando você pede, esteja preparado quando chega a hora. Esteja preparado e honre aquele caminho. Quando eu falei que, puxa, hoje eu vivo um sonho que eu sonhei lá atrás de ser empresária, sim. Agora é fácil todo dia? Não. Todo dia assim, eu acordo com esse sonho. Não, todo dia eu acordo dizendo, verdade, essa foi uma decisão que eu tomei depois de muitos anos, mas nem sempre são lutas ganhas. Todo dia é um cliente diferente, há uma necessidade diferente. Eu adoro o que eu faço, trabalho com clientes desde alta tecnologia, de cibersegurança, de hospedagem em nuvem, até outros clientes que são mais tradicionais mesmo, modelos de construção. Mas o que realmente me fascina e faz o meu sonho valer a pena são essas diferenças que eu vivo todo dia, mas nem sempre acontecendo a coisa do jeito que eu esperava. Ótima reflexão, porque todo mundo acha que é tudo lindo, tudo muito fácil. Eu sonhei que... Não. Até porque, vamos falar desde que eu sonhei em ser empresária? Olha o sonho de ser empresária, é o seguinte... Você sonhou em ser empresária. E para você que está me ouvindo, que hoje é CLT, que eu tenho escutado muito isso. Quero sair porque não aguento mais meu chefe. É mesmo, eu vou te contar umas novidades aqui. Que eu já sabia até, né? Mas, quando você vive isso todos os dias, a coisa é um pouco mais interessante. Então é assim, você quer se livrar daquele modelo de organização, daquele chefe, daquela coisa que é engessada. Ok, vamos falar a vida real que ninguém conta. É o seguinte, você vai ter seus clientes de alguma forma vão te demandar, acabam sendo seus chefes também. Exatamente. Então é uma relação que você precisa aprender a lidar, então no dia a dia, que eu acho que é maravilhoso, para mim isso não é um problema, também já era sabido. Quando você sai, você precisa se planejar financeiramente, você precisa ter bons mentores, aquele cara que vai te guiar e vai falar, pera, vai por aqui você vai dar cabeçada, vai por ali. Alguém que tenha percorrido minimamente uma parte do caminho que você percorreu. Então, isso eu não abro mão de falar para todo mundo. Tenha um mentor, não importa quem, mas que seja coerente com a jornada que você quer seguir. Né? Não adianta você pegar um mentor que, puxa, não percorreu aquele caminho que você sonha. Então, acho que isso é uma coisa. O planejamento financeiro é fundamental. Porque senão você vai voltar para o cenário. Exato. Que você tava antes. E que, aliás, é o que mais acontece. Você volta para um cenário muito parecido, se não igual ou pior ao que você estava, porque você não curou aqui dentro o que precisava ser curado. Porque esse pavor do modelo de negócio... E sem esperança, né? E sem esperança. Porque já não deu certo empreender, não deu certo CLT, você fala, meu Deus, agora quais são as minhas alternativas? Eu sirvo para quê nesse mundo, né? Então, e uma outra coisa que eu sugiro, que para mim é a primeira etapa de todas, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você aguenta ser empresário num país que cada dia é um? E com esse mundo digital, isso vai piorar. Então, tem a palavrinha chamada incerteza, que é assim, como é que você aguenta a incerteza? Então, por que eu falo de se preparar financeiramente? Porque um caixa que não está preparado financeiramente para incerteza, a empresa não segura, não dura. As empresas têm alguns estudos que falam mais da metade das empresas quebram depois do segundo ano. Graças a Deus já estou no terceiro ano, tá ótimo, tá tudo bem, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer assim, se você não está mentalmente também preparado para isso, aí entra o autoconhecimento. Esse período de maturidade, né? Exato. E para segurar essas sazonalidades, também não aguenta. E aí outra coisa que eu acho, sabe, Camila, dentro do autoconhecimento, e dentro dessa primeira etapa, cuida da tua saúde física e mental. Eu acordo 4 vezes por semana, mais ou menos. Eu antes estava num ritmo todo dia, mas agora peguei um pouco mais leve, mas 4 vezes por semana eu acordo às 5 da manhã para fazer exercício. E tem que fazer, e acabou. 2, eu também. Tem que fazer. Exercício físico não dá. Não é porque o joelho... Não. O exercício físico te traz para o momento presente. E a gente precisa estar no momento presente. Sim. Porque essa loucura toda te leva muito lá para o futuro. E a gente começa a ter saudade do passado. Entende que a gente vive ansiedade e depressão. O tempo todo. Em 3 minutos você tá ótima, daqui a pouco você quer... Não dá. Nenhum cérebro tá preparado para isso. Não nessa velocidade. Sim.
que o mundo vive hoje. Então, também para quem é analógico lá da nossa época, tá sofrendo um pouco com essas mudanças e com essas variações. É muita coisa junto. Que a prioridade antes, eu acredito que era sobreviver. Eu preciso sobreviver. E agora a gente tá querendo viver. Então, para você viver e viver melhor, você precisa estar com a sanidade mental em dia, com a saúde física em dia. Então, a gente precisa criar uma rotina muito bem estruturada, né? E você saber bem, o autoconhecimento vem aí, né? Tipo, o que você quer ser quando crescer. Exato. É isso. Né? Você quer andar de bengalinha, você quer depender mais dos outros. Não que eu não acho que a gente deva achar que a gente é independente para a vida toda, não. Mas eu acho que depender menos, né? E a gente ter mais qualidade de vida é o agora, né? Se a gente não sei isso agora, não adianta fazer daqui 10 anos, que talvez seja tarde demais. E eu acho que isso que você falou é muito perfeito, sabe, Cami? Assim, quem eu quero ser com 60, com 70, com 80 anos? A gente vai viver mais, já sabemos disso também. Essa expectativa que hoje é, sei lá, 70, 80, ela vai para 100, vai para 100 e pouco. Então, como é que eu quero chegar nessa idade? Eu quero chegar bem, quero chegar com as pernas firmes, com os braços fortes, né? E animada, e exercitar isso aqui também é muito importante. Então, eu gosto muito de redes sociais, até porque meus clientes eu gosto de trabalhar com isso, mas precisa ter vou desligar e vou dormir. Eu desligo, eu acordo muito cedo, mas eu não vejo rede social logo cedo. Então, o que eu acho que assim, a gente precisa cuidar do nosso cérebro como a gente cuida do nosso corpo. Preciso tomar banho todo dia, então eu preciso desligar o celular todo dia, preciso dormir bem. Eu medito, eu também medito, eu faço exercício bem cedo, porque eu medito, depois brinco com o meu cachorrinho. Então, cada um acho que precisa ter o seu escape diário. Que seja para pensar em si, pensar na sua vida, exercitar o momento presente. A meditação, ela traz também para o momento presente. Então, sem isso eu não consigo começar bem o dia. É tão engraçado, eu me condicionei. Assim, ó, putz, brincar com o doguinho e tal. Cara, aquilo solta uma serotonina, solta um amor tão gostoso. E é tão importante porque conecta a gente com a vida real também. Porque tudo é muito digital, mas a gente é ser humano, né? Nossa base é amor. Com certeza. E a espiritualidade, óbvio que eu também não abro mão, então faço essa sequência assim, de cara. Vamos conectar a Vanessa à família. Maravilhoso. Conta um pouquinho do seu sonho, assim, em família, como que foi também essa trajetória do sonho em família, construir família, não construir família, se você teve o apoio da sua família nessa jornada, como que foi um pouco isso? Olha, para mim foi incrível, assim, meus pais sempre me apoiaram em tudo. Infelizmente, é que a gente, quando os nossos pais se vão, a gente sempre acha que é cedo, né? Mas a gente sabe que no tempo de Deus é o tempo perfeito e tá tudo certo. Está muito bem elaborado já para mim. Mas, enquanto eles estiveram aqui, eu sempre tive tanto suporte, tanto apoio deles, da maneira que eles conseguiam, porque é isso, vamos lembrar que era um mundo analógico, e quando eu digo da maneira que eles conseguiam, porque assim, eles eram os meus pais, eles também tinham os sonhos deles para mim. Então, o meu desafio sempre foi o que é meu sonho e o que é o sonho deles. Quem é a Vanessa, e que hoje eu tenho aquela clareza que eu falei no começo, assim, quem é a Vanessa filha e quem é a Vanessa mulher, quem é a Vanessa profissional. Então, o meu desafio era um pouco isso, onde é que eu tô aí nesse meio todo? Mas eu lembro que quando eu tomava uma decisão, seja de viagem ou de mudança de empresa, às vezes meu pai e minha mãe se assustavam um pouco, eu trabalhava sempre em grandes empresas, boas empresas. Puxa, por que você quer sair? Eu queria muito, eles sempre me escutaram muito. E isso sempre para mim foi muito importante, sempre tive muito apoio deles. Mas eu acho que principalmente, que eu posso falar dos meus pais aqui, Cami, claro, eu sempre estudei muito, meu pai também sempre fez muita questão disso, mas eu acho que, principal, os valores. Eu sempre tive valores muito fortes, desde pequena. A borrachinha não é sua, pode ir lá devolver. Não, mas amanhã não, nós vamos lá agora devolver porque é do seu amigo e não é sua. Sabe aquelas coisas que a gente troca o material com amigo? Fica com a minha borracha, fica com o teu lápis. De jeito nenhum, na minha casa não tinha isso. Então, são valores que a gente constrói de lá de trás, que a gente não tem ideia como é que eles vão interferir no nosso dia a dia. E, batata, quando eu entro numa negociação que eu falo, puxa, eu não tenho certeza se esse cliente que quer posicionar uma marca tal, quando eu tenho dúvida eu recuo um pouco. Que não faz parte dos seus valores, exato, né? Valores pessoais. E essa é a importância que eu acho muito. Você sonha, eu quero tanto tal coisa,
Mas calma, quem é você? Uhum. E como a família, para mim foi super positivo, mas eu vejo o quanto algumas famílias interferem diretamente. Sim, sim. Então, de novo, a importância de se conhecer, de fazer uma mentoria legal, um processo de coaching bacana, processo de terapia. E acho fundamental também. Cada um, né, Cami, escolhe um caminho, Sim. cada um escolhe mas se autoconhecer, hoje em dia com tanta informação disponível, É fundamental. tanto teste para ser feito, até mapa astral, eu acho que se você acha que é o caminho, é importante. Procura o teu caminho de autoconhecimento. Eu acho que tudo isso influencia. Aí agora uma coisa bem engraçada, falando de mapa astral, vou contar uma coisa rapidinha. Eu fiz também, de curiosa, fui fazer. E no meu mapa astral tava falando que não era para eu virar... Depois no futuro saberemos se isso é verdade ou mentira, mas no meu mapa astral tava falando que eu não ia ser empreendedora jamais, que eu não tinha perfil nenhum, que era para eu ser CLT pro resto da minha vida. Eu não consegui, né? E vamos ver no que vai dar isso. É isso aí. Agora, por que eu falei do mapa astral, né? Porque eu acho assim, ó, como é que a gente se imune de autoconhecimento? Eu fiz essa brincadeira porque assim, muito começa daí. Mas peraí, como assim? No mínimo te gerou uma curiosidade. O que é o autoconhecimento? É você saber que você não tem certeza de nada nunca. Então calma aí, eu minimamente vou desafiar o que saiu aí. E aí, você fala, não, peraí, sério mesmo que eu não vou ser empreendedora? Parece que até desperta um desejo de ser só para mostrar que o mapa astral estava errado. Mas o que eu quero dizer é assim, tem ciência, tem técnica, mas muitas técnicas às vezes também não dão certo. Eu fiz um processo de coaching super legal há uns 2, 3 anos, que para mim foi muito bacana, me ajudou a organizar algumas emoções que estavam muito misturadas, mas eu fiz outros processos de terapia e de autoconhecimento, que também apareciam coisas, que assim, você não vai ser empresária, você não vai ser isso. E como a minha mãe trabalhava muito em casa, que eu adoro falar, não trabalha assim, meu bem, porque trabalho de casa, só quem trabalha sabe, né? Infinito. Então, como eu tive essa mãe com essa referência, então não aparecia para mim tanto essa parte profissional e tal. Então, calma aí, tem algo, mas é um peso de mãe, é um peso mais de pai. Gente, a medida quem dá somos nós. Quem é dono da sua vida é você. Você precisa trazer para você a gestão da sua vida. Então eu brinquei, de novo, o mapa astral é a terapia, tem gente que detesta a terapia. Constelação familiar, tem tantos outros processos. Tem tantas hipnoterapia, hipnose, sei lá. Cada um descobre o seu caminho, né, Cami? Mas assim, nunca deixando de questionar. Nunca. A gente pode até descontrair, falar outras coisas. Terapias assim, gente, juro, eu conto algumas experiências e outras que foram muito boas e que ajudam a te moldar. Transforma. Tudo agrega, né? Você vai pegando um pouquinho de cada coisa. Tem uns que são maravilhosos, perfeitos. Você fala, meu Deus, por que eu não descobri isso antes? Isso. Mas tem uns que você vai aprender uma coisinha, mas eu acho que tudo é válido. Porque tirando a parte engraçada, mas no meu mapa astral, mas foi muito bom também. Eu descobri várias outras coisas que eu não descobri em outras técnicas que eu também já utilizei. Isso, e sabe o que é muito bom? Aí 2 coisas, né? Olha, quando a gente está em processo de autoconhecimento, a gente precisa ter um coração treinável. Você precisa aceitar que tem verdades que elas são duras. E quando essa verdade dura chega, contesta, entende, cala, muda. Essa é a parte difícil, a parte que ninguém conta. É ler o mapa astral e de repente ele fala, não é para eu ser empreendedora? Peraí, por que será que está aparecendo isso? Porque provavelmente naquele momento, talvez se tivesse assim, eu não sei, eu não entendo muito como funciona a dinâmica, mas também não. De repente naquele momento, você estava num momento mais firme. Como os testes de perfil não funcionam assim? Sim. Cada hora parece, talvez você está tendendo mais para intuitivo, mais para sentimento, mais para... Porque cada hora você está de um jeito. E de novo, somos humanos, a gente muda muito. Então não tem certeza. Hoje eu tenho essa certeza. Hoje eu tenho alguns sonhos, mas que eles não existiam antes. Porque a Vanessa é outra Vanessa. Aquela Vanessa de 25 anos atrás. Graças a Deus. Ainda bem. E aí eu acho também, então, acho que a gente tem que ter algumas posturas nesse processo de autoconhecimento que são assim, e muita honestidade consigo mesmo. Sim.
De repente apareceu, não é para eu ser empreendedora. Claro que não, porque às vezes realmente não é mesmo. E tudo bem. E o que tem ser CLT? Agora é ruim ser CLT? Não. Eu fui 26 anos muito feliz. Eu 27 anos e meio praticamente, felizaça. Não é? Assim, e muitas conquistas. Aliás, eu me moldei, me forjei dentro de grandes corporações, que aliás hoje, como as empresas menores e que estão surgindo, estão precisando desses modelos de comportamento e cultura e rituais que precisam acontecer, né, e a gente trazer para essas empresas que estão chegando aí. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande, assim, é uma história linda e recomendo. Sim. Comece a trabalhar numa empresa, num formato CLT. Empreender não é isso, né? Se for o seu perfil, siga, né? Isso, empreender não é isso de, acordei hoje, sonhei em ter uma empresa. De novo, sabe? Eu gosto muito de tirar o romance da história, porque é um trabalho muito duro. Eu tenho trabalhado sábados e domingos que eu já nem lembro mais. Parei um final de semana, para não dizer que não parei, fui viajar, parei, que eu digo de desligar mesmo o celular e tal. Mas é o tempo todo aqui conectado, olha isso aqui, posso levar tal cliente, isso aqui posso trazer para minha empresa. Às vezes eu peco no meu posicionamento, porque não dá tempo. Sim. E eu falo para os meus clientes, não parem com o posicionamento digital. Então, sabem o que eu quero dizer com isso? De novo, né? Sonhei, que lindo. Não é. E no digital hoje acontece muito isso, né, Camila? Sim. As influenciadoras aparecem lá, com aquele sol, com aquele janelão. Pessoal, cuidado. Cenários, sabe? Modelos que servem, cabelos perfeitos, unhas perfeitas, todo mundo sem olheira. A vida real não é assim. Não. E aqui no Raízes, então, menos ainda. Vamos falar de vida real. Assim, sabe? É acordar. Hoje, eu cheguei pra Camila, puxa, eu tava numa reunião e nem sempre a reunião dá certo. Nem sempre você vai fechar com aquele cliente que você quer. E às vezes você vai entender que aquele cliente que você queria muito fechar não tinha nada a ver com o que Deus tem para tua vida, que tem para teu caminho, para tua jornada. É isso mesmo. Vamos aproveitar essa conexão com Deus e me conta pra gente, como foi essa realização desse sonho? Se era um sonho. Esse era um sonho grande. Eu tinha alguns sonhos de viagem, eu sempre tive. Então eu viajava muito para os Estados Unidos, tal. Eu sempre gostei muito. E aí eu tinha 2 sonhos, China e Israel. China fui em 19, depois teve a pandemia e tudo mais. Israel fui em 22, desculpa. Os 2 para mim foram muito disruptivos, mas Israel para mim me marcou muito porque assim, eu queria muito visitar as startups, ver por que é um universo tão tecnológico, tão disruptivo, puxa, um país tão menor. Claro que a gente sabe que a tecnologia existe, enfim, mas viver aquilo é muito diferente. A gente sabe do que acontece na China, mas quando você tá lá, a coisa é muito diferente. Quando eu fui para Israel, eu falei assim, puxa, não tem sentido eu visitar as startups, fazer esse tour e não fazer uma parte espiritual antes. Ou depois, enfim, né, no roteiro. E eu tive uma bela surpresa, fui com um grupo muito bacana, que inclusive era o grupo do pessoal que fazia coach comigo, e todo mundo num processo, numa jornada de autodesenvolvimento muito legal. E o que eu tenho para te dizer, Cami, foi assim, eu fui com uma expectativa que era, nossa, que legal, eu vou conhecer umas ruínas, eu vou conhecer, puxa vida, Jesus passou por aqui. Quando a gente chega lá, Israel é um lugar que a hora que você chega, você se desarma. De tudo que você sabia, de todas as certezas que você tinha. Então eu lembro que quando eu cheguei com o grupo, não conhecia muita gente, estava um pouco até deslocada, um pouco sem graça, para falar a verdade. Mas a hora que eu cheguei, parece que tudo mudou. A hora que você chega, a hora que eu pisei na terra, né, você passa o aeroporto e tal, aí cheguei no hotel, eu fiquei num hotel de frente para o Mar da Galileia. Isso é um privilégio, lindo, lindo, lindo. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu não sei, é um arrepio, você vê, até eu tô me sentindo. É um arrepio que você não consegue entender. Você fala assim, gente, que terra é essa? Que frequência é essa? Você entra num mundo à parte ali. Você quer viver muito aquilo com muita intensidade. Eu pouco postava também, quando dava eu, deixa eu parar um pouco e postar. Mas o que eu quero dizer é assim, sabe, Camila, eu entrei num universo espiritual muito diferente. Eu, de novo, sempre acreditei em Deus, sempre fui cristã, mas é diferente. A hora que você vê, 2 momentos lá me marcaram muito. Um deles foi
a Via Crucis, né? O caminho que Jesus fez carregando a cruz, que realmente ali é muito emocionante. E teve um outro, vocês me desculpem, que às vezes eu me emociono ainda quando eu falo. Passaram anos e eu acho que eu vou lembrar disso para sempre. Foi quando a gente estava numa embarcação no Mar da Galileia e o guia começou a contar, e ele estava falando num espanhol muito no mesmo tom, muito gostoso de ouvir. E ele começou a contar, olha, aqui é onde a gente imagina que aconteceu o milagre quando Pedro andou sobre as águas. E aí, essa passagem da Bíblia ela é muito marcante para mim, porque ela, assim, em meio a uma tempestade, Jesus naquela calma, e Pedro questiona, e Jesus fala assim, mas por que você está tão nervoso? Ah, você está andando sobre as águas. Então anda também. E aí, Pedro fala, não, então aí ele vai caminhando até Jesus, ele consegue caminhar uma parte olhando para Jesus, e de repente ele cai. E é quando Jesus ajuda ele a levantar, e Jesus fala para ele assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí que eu quero chegar no sonho. Ali eu tive a certeza de que a nossa vida, ela é um sopro. E que quando você sonha, e quando você sonha junto com um amigo é muito mais legal, e que quando você sonha algo que é muito profundo, quando você vive algo que é muito profundo, aquele sonho que era só algo assim, ele entra, e ele começa a virar a sua razão de viver, de acordar, de dormir. Aquele dia eu entendi muito mais coisas do que eu entendi na minha vida inteira. Eu entendi por que eu tive os pais que eu tive, eu entendi por que eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei. Ali eu entendi por que aquele sonho ardia no meu coração, que era de ter minha empresa e ajudar outras empresas. E ajudar outras pessoas que também têm sonhos e têm propósitos adormecidos. Empresas que não se posicionam no digital e são potências, são grandes centros de conhecimento. Hoje eu entendo a importância da gente pensar nas marcas como educadoras. Tem muito conhecimento dentro das empresas. Tem pessoas muito competentes e pouco posicionadas. Então, quando eu me emociono e falo isso, é algo tão profundo que eu não consigo explicar. Eu só sinto. Então, o recado que eu tenho, para quem tem um sonho, não tem muita certeza, procura espiritualidade, da tua maneira, não tem regra. A minha foi essa. Eu encontrei em Israel, Camila, respostas que eu não encontrei em igreja, eu não encontrei lendo a Bíblia sozinha, eu encontrei porque eu estava naquele grupo, eu encontrei porque eu estava com pessoas que estavam querendo muito aquilo também, eu encontrei porque eu estava em busca, eu encontrei porque eu abri o meu coração, eu encontrei porque eu estava vulnerável, eu estava aberta a aprender, e eu encontrei porque eu estava aberta a esse Jesus que eu sempre acreditei, que eu sempre exercitei no meu dia a dia, mas não com a profundidade que eu achei. Ali eu entendi isso. Muito lindo, Van. Muito, muito emocionante, de verdade. Dá pra ver o sentimento, assim, real, através de você, assim, muito bonito. É até hoje, assim. Gente, eu juro pra vocês que isso é muito natural. Eu falo nesse assunto, pra mim me emociona, porque eu acho que é algo muito grandioso. E acho um privilégio eu poder ter vivido, não o fato de ter ido para Israel, não é isso. É o fato de eu ter sentido essa unção. E que, se você sentiu algo assim, para e pensa, porque aí eu não larguei tudo. Entendi, esse é o ponto. Eu ainda voltei para o Brasil, pensei bastante, eu já vinha me planejando. Então, quando eu tive a certeza daquilo, eu só pedi, Deus, vai pondo o caminho que eu vou indo. Eu vou indo, vai pondo o caminho. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, é isso que eu falo de sonho, de propósito. Para as marcas acontece a mesma coisa, Camila. Quando um líder de uma empresa, ou um líder de marketing, abre a cabeça e entende que aquela empresa tem um propósito, ela tem uma identidade. Como as empresas estão escondidas porque elas não entenderam a identidade dela. Porque é o que a gente chama de estratégia, é visão de futuro. É isso mesmo. Não entendeu a visão de futuro dela, não entende qual é o impacto daquela marca na vida das pessoas. Sim, é isso mesmo. Isso é posicionamento. Então,
quando a gente é tocado... É diferente do panfletinho, né? É diferente do Canva, baratinho, que aquele ali, já que ele não tá fazendo nada, faz aqui uma artezinha no Canva para eu postar no meu Instagram. Então, para as empresárias que estão assistindo aqui, para quem tá começando uma empresa, é um sonho? Essa parte, para mim, ela me toca profundamente. Mas se é coisa que eu aprendi com o meu Deus é o seguinte... Eu falo com o meu, tá, gente? Porque a intimidade mudou, né? Mas aquele meu que eu converso ali no meu secreto, quietinha, quando eu tô em dúvida, quando eu tenho medo. Se é coisa que eu aprendi com ele, é assim. Eu tô contigo, você não tá sozinha. Eu sei de quem eu sou filha hoje, mas eu preciso fazer a minha parte. Então não vai cair do céu. Não é que assim, Deus vai chegar, vai ungir com não. Vai ficar aqui sentadinha. Isso, deixa eu sentar aqui que agora Deus vai bater ali. Não vai. Não é assim que funciona. Então, eu sei que parece uma bobagem isso, mas eu tenho visto muito isso. Também. Levanta, gente, as coisas acontecem em movimento. Não vai no evento, não quer gravar um vídeo, não vai... Como é que você vai conseguir cliente? É isso mesmo. Então, eu tenho mentorado, inclusive, alguns empresários que falam, mas pois com digital, para de reclamar, reage, faz algo. Eu não quero mostrar minha cara. Mas eu vou ter que aparecer? Vai. Essa ideia é boa, né? Van, pra gente terminar aqui, eu ainda tenho 2 perguntas. Primeira, eu tenho uma lembrança sua que você era muito engraçada. As suas piadas eram muito inteligentes. Essa Vanessa ainda existe? Nossa, muito. Meu, era tipo, você era nossa... como que é o termo que as pessoas usam hoje? Nosso stand-up? Nosso stand-up comedy ali, de graça. A Vanessa era uma figura. Essa Vanessa existe? Mas muito, você sabe que... que engraçado. Eu sempre me diverti muito, porque eu acho que a vida é isso. Agora, tá tudo fácil, tudo perfeito? Não tá. Se eu for, eu enxergo assim, Cami. Por que eu gosto de me divertir? Eu gosto de gente. Eu gosto de gente, eu gosto disso aqui. Assim, quando você me fez o convite, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, putz, é a Camila, eu lembrei de tanta coisa. Mas assim, sabe o que me traz bom humor? Primeiro de tudo, é uma fé em algo muito maior, muito mais poderoso do que a gente. E que, por causa desse algo maior, que eu chamo de Deus, e que é o Deus que eu acredito, e é isso aí, por causa dele eu tô aqui com você. Não foi por acaso que a gente se cruzou e tá falando aqui de propósitos, enfim. Mas eu acho que o bom humor é uma parte fundamental, senão fica tudo muito chato. A gente trabalha muito, a gente tem muita obrigação, agora adulto é pior ainda, né? Mas se a gente não se diverte, e eu gosto, eu me divirto, eu dou risada das coisas. Essa é uma maneira que eu encontrei, sabe, Cam? Porque assim, você quer enxergar o copo meio cheio ou meio vazio? A decisão é sua. A decisão é sua. A minha é enxergar o copo bem cheião, falar, ixi, isso aqui não deu, tá bom, vamos lá, vamos continuar. De novo, né, o nosso Deus é o Deus da abundância, Deus do crescimento, do plantar e colher, do semear. Então, se a gente semeia coisas, você vê, você tem essa memória ainda. Eu sou assim até hoje. É muito bom. Mas desde pequena. Muito bom, muito bom. Eu não consigo esquecer, eu não consigo. Toda vez que eu tiver, eu falo assim, eu queria tanto a Vanessa Químico falando aquelas piadas dela. De repente eu tiro um negócio, assim, eu falo... do nada. Do nada, do Neida, como diz os jovens hoje. Do Neida ela aparece. Então todo mundo caindo na gargalhada. Van, e a outra coisa deixa um recado pra gente, conectado com o sonho, com toda essa sua espiritualidade aflorada. Olha, eu acho que se eu tenho que falar de sonho é o seguinte, sonho é um negócio sério. Sério, não no sentido de humor, sério que eu digo assim, leva como algo muito importante da tua vida, não como algo que está ali escondido numa caixinha. Eu fiz isso muitas vezes. Deixa de lado o meu sonho, enquanto eu ajudo outras pessoas a realizarem o delas. Isso é bacana, isso é nobre, isso tem momentos para acontecer também. Mas o seu sonho tá ficando de lado por quem? Ou por quê? Tem uma coisa que eu gosto muito, sabe, Cami? Conforme eu vou mentorando as pessoas, eu começo a ver todo o adiamento
tô adiando esse sonho por quê? Você tá à espera do quê? Porque quando eu adio algo, eu estou esperando algo. Se eu adiei o meu sonho de ter uma empresa, o que eu estou esperando em troca desse adiamento? Estou esperando ganhar mais dinheiro para planejar, tá bom? Quanto é esse dinheiro e quanto tempo isso vai durar? Ah, estou esperando não sei quem se formar, calma. Aí você já está dependendo de não sei quem. Ah, eu estou esperando comprar casa, peraí, você está dependendo de outra, calma aí. Entendi. O que eu trago para vocês é assim, vamos fazer uma reflexão real. Esse sonho eu realmente quero? Quero. Então vamos começar a colocar ele no papel e a concretizar? Que sonho é assim. Sonho é só um sonho quando a gente põe ele no papel e faz ele acontecer. Porque também não adianta pôr no papel, pôs no papel. E, então, lembra, todo adiamento esconde uma espera. A hora que você entende que adiamento é esse, que espera é essa, parece que o sonho faz assim, ó. A hora que eu entendi que eu adiava, precisava juntar uma grana, mas não, já juntei. Eu tô esperando o que mesmo acontecer? A hora que eu vi que a resposta para isso aqui não tinha, eu não tinha mais por que esperar. Então é isso, não espera mais. Se não tem essas duas respostas, precisa agir. Em algum momento você vai ter que agir. Quando você tem essas duas respostas, é perfeito. Van, muito obrigada pela sua presença. Eu amei te ter aqui, amei essa conexão. Eu acho que os seus princípios são os meus. Não sabia, depois de anos a gente ia ter os mesmos, né, uma jornada totalmente diferente, mas parece que estamos no mesmo caminho. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Imagina, eu que te agradeço, assim, ó, tô muito feliz de estar aqui com você, um orgulho tremendo dessa mulher que você se tornou, desse livro maravilhoso que você já vai, que eu tô louca para ler já e degustar, e vou falar dele na minha página, lógico, porque eu adoro o tema, e quero agradecer a tua audiência também, e quero aproveitar, não deixem de sonhar, e sigam essa pessoa incrível que ela é, porque se é alguém que sabe um caminho de sonho realizado, é a Camila. Fala seu arroba. Vanessa.Sebenello, com S e 2 L's no final. Gente, muito obrigada. Bom, a história da Vanessa é linda. Compartilhe com a família, com os amigos, com todo mundo. Faz esse vídeo bombar nas redes. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.